Já que não temos muitas notícias do Santos Grandão, vamos falar dos meninos da Vila e também vamos falar das sereias da Vila, que jogaram neste sábado contra o Vasco e venceu por 2-0 em partida válida pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. As sereias que lideram o grupo A e avançaram de forma invicta para a próxima fase. Os gols foram de Lari e também da Carol Baiana. E tivemos também, neste sábado, o empate do Sub-15 do Santos, lá no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, contra o Mauaense. O gol do Santos foi de Inácio, o Santos que jogou com Henrique Braz, Lucas Gomes, Danilo e Cauã Miranda. Tiago Barros, Francisco, depois o Vinícius Morato, o Brian, depois o Júlio César, o Arthur Lima, depois o Davi, o Paulo Henrique, depois o Nicolas Iude, o Léo Salim, depois o Luan Alemão e o argentino Inácio, que gosta de fazer os golzinhos dele. Sempre está balançando as redes ali. O treinador, o Fabrício Monte. Aí depois tivemos a cacetada. Essa foi cacetada. Essa foi uma pancada no estômago do adversário, para derrubar e não deixar levantar. O Sub-17 que venceu o Mauaense por 8-0. Uma goleada sonora dos meninos da Vila. Os gols foram do João Grando, 4 gols, o Vinícius Rocha, o Lorenzo de Paula e o Davi Santos, e um gol contra do adversário. Arthur Dovale, Guilherme Cruz, depois o Davizinho, o João Sá, o Gabriel Couto, depois o Iago Godoy, o Nicolas Augusto, depois o Frecha, o Davi Carvalho, depois o Gabriel Neves, o Vinícius Rocha, depois o Davi Santos, o Benício, depois o Dudu Gimenez, o Damásio, o Lorenzo de Paula e o João Grando e o Ian Vicentim, o treinador, o Helder Campos. O próximo jogo do Santos, dos meninos, é no sábado, contra o São Bernardo no estádio, deve ser no Estádio Espanha, em Santos. O mais novo, às 9 horas, e os mais velhos, às 11 horas. Mas na terça-feira, o Santos enfrenta o Cuiabá, no CT Manuel Dreste, às 16 horas, em Cuiabá. O Santos é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos ganhos. Lembrando que o líder é o Fortaleza, com 13 pontos ganhos. Olha, no meio de semana, com toda aquela correria do Santos com o Fortaleza, aquela ansiedade se o Santos vai vencer o Fortaleza, se não vai, e ficamos todos naquela expectativa, e eu passei até batido da derrota. Batido não, é que cheguei tarde também, o jogo já ia começar às 19h30, e aí fica tudo meio que atropelado, porque, como se diz, a gente não depende disso aqui, a gente faz por amor, porque gosta, e porque vê os pessoal que comentam também, e vê aqueles que muitos acompanham aqui o canal Peixe Nautas, porque a gente vai vendo conforme vai tendo as visualizações, e aí a gente, como se diz, quer fazer e cada vez fazer mais, mas nem tudo às vezes você consegue. Eu gosto muito de falar das categorias de base do Santos, mas nós tivemos na quinta-feira, foi na quinta-feira, a derrota do Santos para o Juventude, o Santos Sub-20, que jogou lá no mando de campo do Juventude e acabou perdendo para o Juventude. O Santos que está mal no campeonato Sub-20. O Santos que não está vencendo no Campeonato Brasileiro. Está muito mal o Santos. O Santos que vem dessa derrota por Juventude por 2-1, que foi a rodada 13, na rodada 4, até anotei aqui, ó, na rodada 12, o Santos empatou 4-4 com o Corinthians depois de estar vencendo 4 vezes. O Santos cedeu sempre o empate para o Corinthians. Depois,
tivemos no mando do Santos, na rodada 11, o Santos perdendo para o Vasco 2-1, né, mando do Santos. Depois, em Cuiabá, na rodada 10, o Santos empatou com o Cuiabá 2-2, depois de estar vencendo e levou o gol nos acréscimos. Depois, tivemos a vitória do Santos na nona rodada, com 3-0 em cima do Grêmio. Depois tivemos na oitava rodada, quer dizer, depois assim, antes, tivemos o empate do Santos com o Bahia lá em Salvador por 0-0. Depois tivemos, na rodada 7, o Cruzeiro que venceu o Santos, mando de campo do Santos, 3-2. Depois tivemos também a vitória do Fluminense, mando de campo do Santos, 2-1, gols nos acréscimos. E na rodada 5 ali, tivemos ali um empate entre Atlético Goianiense e Santos, mando do Atlético Goianiense. O Santos que tinha começado até bem o campeonato, com um empate na rodada 4 com o Palmeiras, 2-2, uma bela de uma vitória na rodada 3 contra o São Paulo, 4-2 lá na casa do São Paulo. Na rodada 2, 1-1 contra o Atlético Mineiro, lá mando de campo do Atlético Mineiro. E aí na rodada 1, que foi o início do campeonato, o Santos tinha vencido o Botafogo por 4-1. Até ali no jogo contra o São Paulo, nos 4-2, era o Leandro Zago que estava no Santos, no comando. E depois saiu, foi, acho que, para o Atlético Mineiro, e aí veio eu não lembro, parece que foi o Fabrício Monte que ficou ali alguns jogos. O Santos caiu muito, depois entrou o Maurício Cupertino, e, portanto, ainda o Santos não se engrenou no Sub-20. Agora, o próximo jogo do Santos é contra o Fortaleza, lá no Bruno José Daniel, e aí vamos ver, porque o Santos é o 14º colocado com 15 pontos ganhos, lembrando que no Campeonato Brasileiro Sub-20 tem descenso, cai 3 e deve subir 3. E o Santos, que está com 15 pontos ganhos, e quem está ali na zona da degola é o Grêmio com 11 pontos ganhos, Cuiabá com 11 pontos ganhos, e o Atlético Goianiense, que é o lanterna, comendo poeira, com 9 pontos ganhos. Lembrando que o líder é o Palmeiras. Portanto, os meninos da Vila têm que ficar de olhos abertos aí, porque de repente está aí o Santos aí capengando aí no Sub-20 aí, com descenso para o Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. Vamos aguardar e esperar, quem sabe aí o Santos possa sim começar a criar juízo daqui para frente e começar a vencer seus jogos também no Sub-20, porque o Sub-17 está indo bem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, estão vencendo, mas o Santos vem encontrando dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro. E é aquilo que eu digo, no Brasileirão, ali no Sub-20, você já tem que ter jogador que você tem certeza que ele pode ser alguma coisa lá na frente. Não só, como se diz a gente na gíria, só para encher linguiça. Então, não. Se tiver jogador que não tem condições, você tem que tomar cuidado, porque senão você fica perdendo tempo. É claro que a gente entende que no time de cima já foi o Bom Tempo, já foi o Souza, já foi o Sherman, já foi o Meireles, quem mais? O Matheus Xavier, jogadores que estão indo para o time de cima, então vai desfalcando o time de baixo. Mas é aquilo que eu digo, você sempre tem que ter cartas na manga ali para poder ir pondo outros no lugar e podendo ajudar o Santos lá no time de cima, porque só ficar ali jogando sub-20 na hora que precisa, você não tem, aí é complicado. Mas vamos ver aí, vamos dar um tempo para ver o que vai acontecer aí, principalmente com a categoria sub-20 do Santos, que não vem bem dentro do Campeonato Brasileiro. Lembra? Lembra que eu falei? Eu falei aqui no canal, aqui, acho que foi na semana passada, ou foi na retrasada, eu não lembro. Que o Soteldo ia jogar lá na seleção da Venezuela e ele ia voltar para o Santos para se recuperar do Santos. Só, só que aí o Santos vendeu ele para o Fluminense. Sabe quando você vende um carro? Pô, é claro que hoje é difícil acontecer isso aí, porque o cara leva no mecânico antes para ver. O cara leva antes no mecânico. Mas sabe quando o carro tem um problema e aí às vezes você vendia o carro e fala assim, graças a Deus, o cara nem levou no mecânico. O cara nem levou no mecânico e esse carro tá aquele defeitinho lá e ele comprou.
Claro que hoje o cara, para comprar, ele leva no mecânico, é a mesma coisa. O time, quando ele contrata, primeiro ele faz o exame médico, ele faz o teste lá para ver se o cara tá em ordem mesmo. O Fluminense comprou no escuro e não fez. E aí, o Soteldo foi lá, jogou pela Venezuela, jogou e voltou. Só que ele não foi se recuperar no Santos, ele foi se recuperar no Fluminense, porque o Fluminense não tem mais jeito, já comprou. Comprou é seu. Ah, comprou é seu, você não tem mais devolução. E aí, meu amigo, o Soteudinho, na expectativa dos torcedores do Fluminense, que o Soteldo, o canelinha de vidro, ia jogar pelo Fluminense lá no tal do Mundial, não vai. Primeira fase não vai. Vai se recuperar para tentar jogar. Agora, o Fluminense tem que torcer muito para que não tenha jogo da Venezuela aí por um mês e meio, porque senão ele vai se recuperar e vai jogar lá na seleção da Venezuela, e a hora que ele voltar de novo, ele vai para o departamento médico se recuperar. É assim com a vida do Canelinha de Vidro. Meu Deus do céu. Aquele ali é o mentirinha do futebol. Eu falava que o que está lá na Morelos. Morelos eu chamava ele aqui de Mentirinha. Ele era um Mentirinha também. E disse que fazia tantos gols, marcava muitos gols, jogava muita bola, mas no Santos não apareceu em nada. Então, como se diz, era um Mentirinha. Mas o Soteldo, eu vou dizer outro, é o mentiroso. Esse daí é o mentiroso do futebol. Ele finge que joga, mas não joga. A verdade é uma só. Ele joga ali pela seleção dele. E aí nos clubes ele só se recupera, ele vai fazendo aquele treinamento leve, passando aquele olhinho na coxinha, esfregando a mão para um lado e para o outro, e só, porque futebol mesmo é complicado. Enquanto isso, o Santos Grandão está de férias, sem o Soteldo. Não tem mais o Soteldo para encher a paciência dos torcedores do Santos e para muitos dizerem que o Soteldo era melhor do que o Guilherme. Me desculpa, ele pode até driblar mais do que o Guilherme, mas para fazer gols, o Guilherme é um Pelé em vista do Soteldo. Meu Deus do céu, rapaz não faz gol. Cisca, cisca, cisca. Lembra que eu falo canelinha de pardal? Cisca, 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 sempre para trás. Mas para dentro do gol é muito difícil. Só se der uma zica, uma zebra mesmo para ele fazer um gol, porque senão passa longe. Mas olha, enquanto isso, o Santos Grandão está de férias, hoje está frio. É bom, porque aí os caras não vão tomar uma buritinha, um negocinho lá no copinho. Então, quer dizer, fica mais tranquilo para eles não perder o condicionamento físico para quando voltar bem. Lembra que eu sempre falo aqui, eu não gosto de time, eu não gosto quando o Santos tem muito tempo de treino. Eu gosto quando joga direto, mas não tem jogo. O Santos só está disputando um campeonato, não tem jogo, você tem que viver nessa amargura aí, porque eu acredito que time que tenha muito tempo para treinar, meu amigo, não. Treino bom é aquele treino quando você joga no final de semana e no meio de semana. Esse é o melhor treino que tem para um time de futebol. Ele não tem tempo de ficar fazendo gracinha, ficar corrigindo defeito. Defeito você corrige na hora do jogo. É na hora do jogo. Por exemplo, o nosso querido Kleber Gauchinho, ele não pode errar mais como ele errou no jogo contra o Fortaleza, quando ele tirou o Souza e colocou o Zé Ivaldo lá na direita. Ele não pode errar daquele jeito. Quer dizer, ele já teve que aprender no treino, no jogo. Porque se fosse no treino, ia ser tudo bonitinho, se é que ele treinou, e no jogo não deu certo. Então, por isso que eu falo, eu gosto quando joga direto, porque você corrige dentro dos jogos. Esses são os maiores treinos para um time de futebol. Treinar, jogando. Aí sim você corrige. Pode prestar atenção, quando o time está jogando direto, não tem tempo para treinar. Tem uns que engrenam um monte de vitória lá que vai embora. Parece que os caras não estão cansados, os caras estão aliviados, estão correndo tranquilo. Fica cansando para treinar? E aí vamos ver. Vamos aguardar agora. Férias, depois volta para o batente e vamos ver o que vai acontecer. E tomara que o Neymar, já com a caneta no papel, assinatura tudo feitinha, e o Santos com o Neymar até o final de 2026. Vai ser uma festa para os torcedores do Santos. Vamos comemorar muitas vitórias ainda. Eu acredito. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo.
se Deus quiser.